O fascismo é um movimento político, econômico e social que surgiu em alguns países da Europa durante o período pós-Primeira Grande Guerra Mundial, já demonstrando uma das suas principais características, que é aparecer e crescer em ambiente de crise. Então, naqueles países que estavam enfrentando uma grave crise econômica, como a Itália e a Alemanha, foi um cenário perfeito para o aparecimento, para o surgimento do fascismo. Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho, ok? E vamos conversar sobre o fascismo. É difícil definir o fascismo e por isso a sua definição gera debate, já que é um movimento político no qual o fascista consegue adaptá-lo a diferentes circunstâncias e ideologias. Ou seja, é um sistema político que vai variar de um país para outro. O fascismo, enquanto movimento político e social, possui uma retórica populista. Então, o fascista vai se utilizar de temas como a corrupção, que deteriora a nação, crises na economia, ou quando se apresenta como um defensor dos valores tradicionais e morais, tentando assim atrair os mais conservadores. O populismo fascista defende a mudança radical do estado atual das coisas, pelo menos no que se refere ao sistema político, nos privilégios da classe política e da elite do funcionalismo público. Não, nisso não pode mexer. Entre historiadores e cientistas políticos, há um consenso que afirma que o fascismo é uma ideologia radical do espectro político da extrema-direita conservadora. Isso não quer dizer que toda prática da extrema-direita conservadora seja radical, portanto fascista. O mesmo vale para a esquerda, que nem toda política de esquerda é uma política radical. Mas quando o fascista chega ao poder, se transforma em alguém extremamente autoritário. Se baseia na exclusão social, hierarquização, é alguém muito elitista, quer concentrar o poder em suas mãos, quer ser cultuado e poder tomar qualquer decisão sem antes ter que consultar os representantes da sociedade. É muito comum as pessoas utilizarem a expressão fascista quando estão se manifestando nas ruas ou nas redes sociais. Acontece que muitas das vezes esse termo está mal utilizado. Então, o fascismo acabou sendo associado a todas as pessoas que têm uma postura autoritária e violenta. Porém, essas duas características isoladas não são suficientes para determinar um fascista. Há um consenso entre historiadores e cientistas políticos de que há 8 características que são comuns a todos os fascistas. Você não precisa ter as 8 características para ser considerado um fascista, basta ter mais de 3. Defesa do sistema de partido único, ou unipartidarismo, no qual o partido fascista seria a única força política. Muitas das vezes, para dar uma falsa ideia de democracia, até se permite um outro partido, porém um partido pequeno e fragilizado pelas leis e regras criadas pelos políticos do partido fascista. 2. Endeusamento de um líder. Através de um marketing forte e uma propaganda na qual tenta convencer que um líder fascista é o único capaz de resolver os problemas do país. 3. Controle sobre tudo, assuntos relativos à cultura, economia e política. 4. Controle das massas, através de um discurso populista. Conquistar os conservadores, demonstrar que se importa com os valores tradicionais e criticar tudo que vem com a modernidade, como por exemplo os casamentos homoafetivos. Mas ao mesmo tempo criticar certos valores, como democracia representativa e valores individuais. 7. Condena e despreza o socialismo e o comunismo. 8. Como um líder fascista se coloca como o único capaz de resolver os problemas do país, tanto ele como todo o seu partido ataca a política tradicional, afirmando que esta não é capaz de resolver os problemas do país. Como já dito, o fascista sai das sombras em ambiente de crise, político, econômico ou social.
Então, o fascista, com suas ideias, se apresenta como a única solução para todos os problemas. O fascista trabalha em cima de sentimentos que surgem em momentos de crise, como o de injustiça. Procura convencer que há um grupo que está sofrendo uma grande injustiça, e esse grupo precisa ser salvo. E para toda vítima, existe um vilão que o oprime. Então, o fascista aponta um ou mais vilões que precisam ser exterminados, não apenas vencidos. Um exemplo clássico dessa estratégia é o caso do nazismo. O nazismo é a forma mais conhecida do fascismo. Os nazistas nomearam a vítima, os alemães brancos, e nomearam os vilões, que oprimiam os alemães brancos, politicamente, economicamente ou nos costumes, que eram os judeus, os comunistas, os negros e os ciganos. Os fascistas não se importam com dados e fatos. Eles apelam para o emocional das pessoas que se sentem injustiçadas. O fascista diz que está em uma missão a de salvar o país. E óbvio que o único capaz disso é um líder, que tem que ser alguém carismático, que lutará bravamente contra todos os vilões que oprimem o povo. Ou seja, o fascismo trata certos grupos como inimigos e por isso prega a eliminação e extermínio desses grupos. E diz que o mundo seria melhor sem eles. No passado, se encerrou um processo que já durava 5 anos. Desde a formação do Partido Nazista ao fim do processo, para fechá-lo, o partido só fez crescer. Chegou a ser o terceiro nas últimas eleições. O advogado do partido clamava pela liberdade de expressão, que todos os participantes do partido e seus seguidores tinham o direito de se expressar. Só que não teve jeito. A justiça condenou os 7 líderes do partido por formação de quadrilha. E todos pegando penas de no mínimo 10 anos. Organizações locais se manifestaram a favor da condenação. A Anistia Internacional, organizações de combate à violência contra imigrantes, todos apoiaram o resultado do processo. Uma frase que representa a visão da sociedade grega naquele momento. Não me recordo quem disse, mas a frase é o seguinte, abre aspas, esse é o início do desmoronamento, não apenas na Grécia, mas em toda a Europa, fecha aspas. Esse desmoronamento seria o desmoronamento das organizações fascistas. O resultado desse julgamento mostra a grande necessidade que temos de saber separar o que é discurso de ódio de liberdade de expressão. Foi dito por uma autoridade grega, abre aspas, o fascismo não é uma opinião, é um crime, fecha aspas. A liberdade prevista na lei é de opinião, não é de humilhar, inferiorizar outro ser humano, menos ainda de pregar o extermínio de qualquer grupo. O direito a uma liberdade de expressão não é um direito absoluto, sem limite. Isso é um consenso entre a grande maioria dos juristas. O mau uso desse direito merece sim punições reais, para coibir e evitar que esse pensamento prospere, para se proteger o direito dos outros, direito à dignidade, honra e muitas das vezes direito à vida. Temos que estabelecer limites para o discurso de ódio, onde termina a liberdade de expressão e onde começa o discurso de ódio. E criar mecanismos para combater tudo aquilo que vai esse tipo de discurso aparecer e crescer em momentos de crise. Bom, obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo e não perca a chance de dar a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Um abraço e até o próximo.